Olá, pessoal, estamos ao vivo em mais uma Pocket Live para mães atípicas. Nossas lives que serão agora todas as segundas e quintas no mês de janeiro, lives curtinhas para mães, falando sobre assuntos de interesse, trazendo dicas, trazendo informações que possam ajudar, porque afinal de contas o nosso propósito aqui é ajudar, né? Então, somos muitas e a informação é sempre útil, sempre ajuda. Então, estaremos aqui para sempre as segundas e quintas, nesse mês de janeiro, trazendo algum assunto para trabalhar aqui com vocês nessas lives. Então, são lives informais que a gente vai conversar. Se você quiser entrar, deixar a sua pergunta, seu comentário, falar o que você gostou, o que você não gostou, pode falar também. Então, estamos aqui para isso. Então, o assunto que eu escolhi para falar hoje, também estou aberta a, se quiserem falar pela rede social, já recebi algumas coisas de algumas pessoas sobre algumas perguntas no direct, mas se vocês quiserem também se comunicar, colocar assuntos de interesse, também estamos abertos, tá bom? Então vai ser um bate-papo informal que a gente vai conversar e trazer conteúdo aqui para vocês. O assunto de hoje é uma coisa, é o que acontece com, eu diria que 100% das mães atípicas, né? Que a vida muda com a chegada de um filho atípico, né? Seja quando ele nasce, ou seja, quando você descobre que ele é atípico, a sua vida muda, né? Então, às vezes acontece a dificuldade de aceitar o diagnóstico ou de conviver com o diagnóstico, mas o fato que a vida da pessoa, né, da mãe, da família, ela muda com a chegada de um filho atípico. Então eu vou começar falando sobre a chegada da minha, eu comentei algumas coisas em lives anteriores sobre a chegada da minha filha Liz, e quando a Liz nasceu, eu queria que a Liz, embora o médico tivesse me dito que ela era Down, mas eu pensava assim, quem sabe ela não seja tão Down assim, eu queria que ela fosse Down, mas só um pouco, quem sabe ela tivesse um olho não tão puxado, quem sabe fosse um Down bem de leve, para que ninguém visse ou percebesse, quem sabe o olho não fosse tão puxado, ou quem sabe a língua não fosse tão para fora, ou quem sabe os dedos da mão não fossem tão separados, como se isso mudasse alguma coisa dos rumos ou do diagnóstico dela, que era definitivo que ela tinha síndrome de Down. Obviamente eu passava naquele momento por um período de negação de um diagnóstico e de dificuldade de aceitação sobre aquela condição dela que seria permanente, né? Então esse foi meu jeito de inicialmente lidar com a questão dessa questão, né, de um primeiro diagnóstico que eu tive. Então, as pessoas mais próximas, quando ela nasceu, me perguntavam o nome dela, que ela tinha nascido, e aí eu dizia, né, as pessoas mais próximas, que eu tinha uma filha, que ela tinha nascido, que ela tinha um sobrenome, ela tinha o nome dela e parecia que o sobrenome dela era Liz, mas ela tinha síndrome de Down. Parece que fazia parte do sobrenome, não, Liz mais síndrome de Down. Só que aquilo ali era parte do meu processo, né? Então, assim, foi um momento difícil que eu passei, essa é a minha história. E boa noite para quem entrou agora. Sejam bem-vindos. E foi uma parte que deixou que muita gente vivencia, que as pessoas vivenciam, né, as mães, os pais, as famílias todas, e depois, em um outro momento, quando a Alice teve outro diagnóstico de ser cadeirante, isso também muda na vida da gente, né? Então, de uma outra maneira, a vida da gente muda e muda a vida da família também, né? Então, assim, depois que ela tornou-se cadeirante, qualquer saída nossa, ela é muito estratégica, né? Então, eu sempre, quando vou sair com ela, eu penso, faz diferença para mim saber se está chovendo ou se está sol, é uma logística, né? Então,
eu tenho que saber se tem estacionamento perto, se tem acessibilidade, se o lugar é longe do lugar, se o lugar que eu vou parar é longe do local onde eu tenho que acessar. Se eu vou na praia, eu tenho que saber se tem local, se eu vou andar muito com ela, se eu tenho trilha para andar, enfim, se eu estou sozinha faz diferença, porque se eu vou carregar coisa eu não consigo ir. Então, isso tudo mudou muito a estrutura da família da gente, né? No sentido de que, por exemplo, eu não posso me programar e ir para a praia sozinha com ela, porque eu não consigo, eu não dou conta fisicamente de ir para a praia com ela. Eu tenho que ter mais alguém para ir comigo. Então, isso mudou completamente o nosso cenário aqui. E isso, né, a chegada ou a descoberta de um filho, seja a criança não fazia terapias, né, ela era apenas diferente, e depois quando você descobre, né, ou que ele tem alguma questão, algum diagnóstico, você começa a levá-lo, nem que seja para levar na terapia, isso muda na vida da família, né, e isso gera uma demanda que ela não existia para alguém que vai cuidar, né? Então, vai gerar um tempo a mais para alguém cuidar, que geralmente é o tempo da mãe, né? Então, eu falo aqui para mães, né? Que são as pessoas que são, na maioria das vezes, os cuidadores dos filhos que têm, dos filhos atípicos, mas tem pais também que cuidam. Mas essa demanda a mais de tempo do cuidar e essa modificação da vida, ela vai ser, ela é mais preponderante na vida da mãe. Então, ninguém quer que o filho seja diferente, né? Claro que não. Ser o filho diferente é você estar num time diferente que você não estava preparado, programado, que ninguém está, né? Então, você vai ter que, quando você recebe essa notícia que o filho vai ser diferente, você vai ter na sua cabeça que talvez você pense ou talvez você não pense, mas você vai ter que encarar questões escolares, você vai ter que fazer ajustes ali para poder você conseguir inserir o seu filho dentro de cotas veladas que existem, que a gente só vai saber depois. Esse é um assunto que eu vou trazer depois para a gente conversar. Professores para auxiliar ali, família, às vezes você tem que explicar, porque as pessoas não entendem o que a criança tem, especialmente aquelas deficiências, ou deficiências não, especialmente para aquelas crianças que têm questões atípicas que são invisíveis, então, que são comportamentais. Então, isso é muito difícil para algumas famílias entenderem, né? Algumas crianças que têm questões atípicas visíveis, a gente está vendo ali, está ali, né? Muito, visualmente ela ilustra tudo aquilo que ela tem, mas as que não têm são muito difíceis para os familiares entenderem, muitas vezes, especialmente as pessoas mais velhas, entenderem, acolherem. Na minha época eu fazia isso, mas com ele não é isso. Então, você, quando tem esse passaporte de mãe atípica e com filho atípico, você ganha todas essas coisas que você vem junto e que vão modificar a sua vida. Então, é um irmão que vai ter que defender aquele outro que vai ser diferente. São problemas de acessibilidade que a gente vai ter que enfrentar, como os que eu listei aqui. Toda vida que eu vou sair com minha filha, eu tenho né, eu estudo o lugar que eu vou sair. Eu não posso sair assim e não saber como é que é o lugar, como é que vai ser, porque para mim é uma furada. Eu tenho que ter uma infraestrutura mínima minha para eu saber como é que eu vou me portar lá. E quando a gente tem um filho diferente, parece que a gente faz muitas projeções, e a projeção de ter a projeção nossa de pais, e a minha também era essa, de que meu filho vai casar, ter filhos e seguir todo aquele ritual que talvez nós, pais, fizemos. Ela também, por um momento, ela cai por terra. Pode ser até que eles façam, nada impede, né? Ou não façam, e não vai ser pela condição atípica que eles não vão fazer. Mas esse projeto nosso, ele se esvai por um período, né? Ou até a vida adulta dos nossos filhos, a gente não vai saber. Mas isso tudo está incluso nesse plano de recebi o diagnóstico que meu filho é diferente, e agora a minha vida muda completamente, né? A escola é um local de bastante importância também nessa identificação de diferenças, né? As professoras são
pessoas que estão em contato com a criança por muito tempo, então às vezes os pais têm uma dificuldade de enxergar e aceitar que aquela criança ela é diferente, e aí os professores, eles que estão na escola ali, têm essa visão, né, por estar em contato com várias crianças, então eles têm essa visão ali para chegar para o pai e falar, olha, o seu filho é diferente, porque é difícil a gente receber esse diagnóstico para dizer, bom, se ele é diferente, a minha vida também vai ser diferente, né? Então, a escola é um lugar de bastante importância nisso, porque muitos diagnósticos, eles são levantados na escola e são... É ali que isso tudo começa. E eu coloco que, bom, essa questão, e os diagnósticos, mais uma vez, né, os diagnósticos que são, né, os invisíveis, que são, que a escola tem uma importância, assim, fundamental. Eu queria compartilhar aqui uma história para vocês, que essa dificuldade de aceitação, a gente sabe que o filho é diferente, mas a gente acha que talvez dentro da caixa da nossa casa, ele talvez nem seja tão diferente assim. É igual a história que eu contei para vocês no começo. Eu sabia que a Liz tinha diferença, mas talvez nem fosse tanto assim, talvez o olho nem fosse tão puxado, talvez nem é para tanto. Esse talvez nem é para tanto, a gente se esconde de realmente realmente olhar para aquilo com o devido olhar que precisa. Então, eu queria compartilhar com vocês uma história de uma amiga que conversou comigo com um filho que tinham questões sobre... Ele tinha questões muito literais que lembravam questões referentes a autismo. Eu não sou nenhuma especialista em diagnósticos e jamais teria a pertinência de dizer qualquer coisa no sentido, mas assim, eu diria que ela gabaritava em quase todas as questões referentes às características mais básicas de autismo. Ela sabia que ele era diferente, eu sabia que ele era diferente, mas eu não disse que para ela naquele momento estava tão difícil de aceitar que ele teria a condição dele seria diferente e a vida dela mudaria, que eu disse para ela, que tal se você tivesse mais ferramentas para ajudá-lo na escola? O que você acha? Eu não disse para ela que ela devia procurar ajuda para classificar o filho, que era isso que ela estava com medo. Classificar não, né? Achar o diagnóstico dele, que era o que ele estava precisando. A criança realmente devia estar precisando, mas assim, para ela aquela situação estava difícil, né? E ela não queria admitir aquilo. Então eu disse, que tal se você chegasse para a professora dele com mais informações sobre ele e dissesse mais, né? Se tivesse mais estratégias para poder ajudá-la. Você não acha que seria mais interessante? Ela ficou me olhando. Eu não falei para ela dizer que ele tinha diagnósticos A, B ou C. E no fundo ela sabia que eu estava dizendo, eu fiz, olha, eu acho que talvez se você procurasse uma ajuda profissional, ela poderia ajudar a professora dele a te ajudar. Aí ela pensou sobre isso e depois, né, foi em busca do caminho do que ela deveria ir, mas naquele momento para ela, ela sabia que a vida dela ia mudar e que aquilo ali estava tão difícil para ela que ela, mesmo com as questões do filho, o sofrimento que não era, naquele momento não estava tanto, mas que estava se encaminhando para um pedaço difícil, ela deixou aquilo ali, né, deixou aquela situação naquele controle da casa. Mas enfim, aí eu queria trazer para vocês essa questão, né, o que significa ter um filho atípico, né? Significa fazer ajustes no dia a dia de todo mundo, de toda a casa. Seja da pessoa que cuida, seja, suponhamos, uma casa com uma mãe, um pai e um filho, e de uma mãe e um filho sozinho, então nem se fala. Significa ajustes no dia a dia, diários, e assim, ajustes, eles não precisam ser difíceis, mas eles precisam ser feitos. E às vezes a gente dificulta, a gente não quer encarar esses ajustes que precisam ser feitos, que eles precisam. E os ajustes eu não estou falando só de terapias, a gente precisa fazer uma série de outros ajustes, porque o cuidar, ele vai demandar mais da vida de alguém.
vai sobrar menos tempo para alguém que vai cuidar, né? Então, esses ajustes vão precisar ser feitos, né? A demanda vai aumentar, a família toda vai se envolver, porque, por exemplo, no meu caso ali, quando a gente vai sair, todos se envolvem para poder fazer a logística, né, de a gente se organizar para poder levar a minha filha para ela ir para algum lugar. Mas isso acontece com todas as famílias, eu imagino, né? As que têm irmão, o irmão já sabe que tem que fazer isso para poder que o mano ou que a mana... porque a gente vai aprendendo a conviver. Então, o irmão já sabe que se ele ajuda nisso para o mano ou para a mana conseguir chegar em um outro lugar, ou enfim, ou se comportar daquela maneira, ou se ele segurar na mão, ou o irmão melhor, ou... Geralmente os irmãos, pela convivência diária, eles têm esse manejo do outro, da criança atípica, né? Que é o irmão. Então, e esse elemento que é destacado para cuidar, que é a mãe, é o elemento que tem essa demanda aumentada. Então, assim, o que eu poderia dizer de estratégias que me ajudaram nesse processo de aceitar, né? Porque no começo de aceitação, eu acho que é a palavra que fica ali para a gente pensar, mas é essa mesma, aceitação, e depois a gente começa com uma tristeza enorme, e depois a aceitação vai tomando conta. A gente vai ficando com tristeza em muitos momentos, com certeza, porque a tristeza a gente queria mesmo que o nosso filho tivesse plenas capacidades, mas a gente encontra em outras situações a potencialidade dele para a gente aproveitá-lo de outras maneiras, a gente consegue conectar de outras maneiras, e a gente vai aprendendo com isso, né? Porque o que a gente conhece, seja por outro filho, ou seja pelo que a gente conhece do imaginário popular, ou do que a gente conhece mesmo da vida, é a troca falando, é a troca interagindo, e às vezes a gente não consegue isso com o nosso filho atípico. Então a gente vai aprendendo por outras maneiras. E o que eu diria nesse processo de aceitação é de aceitar as limitações do filho, né? Não é um processo fácil, não é um processo rápido, mas é um processo que ele eu diria que ele é libertador. Porque quando a gente aceita a limitação do filho, a gente vai atrás da potencialidade dele. É um processo que ele acontece, eu diria que simultaneamente. Ele não faz isso, mas ele faz aquilo outro. E você enxerga a limitação dele. Você aprende a enxergar a limitação dele, mas ela não é maior que a potencialidade dele. Você vê potencialidade em tantas outras coisas que você aprende a enxergar. Né? Então você vê potencialidade, mesmo que ele não fale, mesmo que ele só sorria, mesmo que ele comunique com os olhos, mesmo que ele não ande, mesmo que ele não tenha habilidade motora de escrita, mesmo que ele não seja um gênio da matemática, as habilidades, as potencialidades, elas estão em tantas outras coisas, e a gente aprende a ver isso mesmo com a limitação que o filho da gente tem, né? Mesmo talvez para ele aprender, ele tenha que fazer mais exercícios de matemática, ou talvez ele não se comporte na sala de aula como talvez ele não consiga se sentar como as outras pessoas se sentem, ou talvez ele precise sair outras vezes, enfim, questões comportamentais ou questões de outras naturezas, mas essa potencialidade, eu acho que aceitar a limitação e ir em busca e botar o holofote na potencialidade que faz a gente ficar, dá uma liberdade para a gente, porque isso daí faz o diagnóstico entrar, ok, vamos lá, né? E eu gosto muito de uma frase de uma escritora chamada Brené Brown, que se vocês gostarem de leitura, eu gosto muito de leitura, é uma escritora que eu gosto muito dos livros dela, e ela traz uma frase que eu até coloquei aqui pertinho para eu ler, para não errar, que ela coloca o seguinte, a vulnerabilidade não é fraqueza, é a medida mais precisa de coragem, né? Então, a gente expor a nossa vulnerabilidade, então, não como fraqueza, mas medida de coragem, no sentido de que a gente se expor emocionalmente, de correr risco, de se permitir a gente ser vista como a gente mesmo sem garantir do resultado, né? Então, a vulnerabilidade libera a gente ser livre,
a gente tomar decisões, a gente cuidar de nós mesmas, a gente ser criativo, a gente poder, enfim, a gente poder ser a gente, né? Porque a partir do momento que eu não preciso mais me esconder, eu não preciso mais estar, eu sou livre. E ser livre é um caminho muito importante para quem cuida, né? Você vai continuar cuidando, você vai continuar com demandas, você vai continuar, né, sendo mãe atípica, né? Porque essa jornada, ela é uma jornada que fica, mas ela pode ser uma jornada moldável, ela pode ser uma jornada mais suave, né? Ela pode ser uma jornada cheia de coisas boas. A demanda está lá, mas você pode fazê-la diferente, né? Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui falando. Se alguém tiver alguma pergunta na minha live curtinha, pode ir falando. Estou aqui falando. Se alguém quiser, pode fazer algum comentáriozinho aí, pode fazer. Até se for comentário, pode fazer também. Então, assim, algumas pessoas às vezes me mandam perguntas no direct, eu vou colocar algumas aqui que me mandaram e já vou respondendo aqui, tá? Então, assim, algumas pessoas me perguntaram, uma pessoa me perguntou o seguinte: quais foram os maiores desafios que eu enfrentei para me adaptar a para essa realidade, né? Eu tinha uma sensação de pendência, como se eu precisasse riscar essa sensação de pendência. E depois de um tempo eu não tive mais essa sensação de pendência, então eu me senti livre. Então, com a aceitação, eu me senti livre e eu não precisei mais riscar essa sensação de pendência. Então, isso foi o que me deu uma tranquilidade demais. Embora minha filha, ela piorou com o tempo, né? Então, ela não começou cadeirante e ela está hoje cadeirante. Ela é hoje cadeirante. Espero que ela não seja mais pra frente, mas não sei. Então, assim, isso independe de diagnóstico, porque se pensar, ela nasceu com síndrome de Down e hoje ela é síndrome de Down e cadeirante. Então, assim, ela piorou. Eu poderia estar pior, né? E hoje eu acho que eu estou melhor do que eu era antes, né? Então, são dois diagnósticos a se conduzir. Mas eu acho que as coisas, elas foram caminhando, o amadurecimento veio caminhando para isso, né? Eu acho que uma coisa que as pessoas pensam bastante, e eu já pensei bastante, e eu diria, como mãe atípica, quem nunca pensou? E se fosse diferente? E se fosse diferente? Eu diria que 99,9% das mães, dos pais, né, já pensou isso. Se fosse diferente, como é que eu lido com esse pensamento, né? Quando esse pensamento vem, se fosse diferente, eu simplesmente digo, não existe mais o diferente, existe o agora. O diferente, ele não faz... Por um tempo eu não quis mais ver fotos, eu não quis mais ver o que era, eu não queria ver vídeo, eu sentia dificuldade, fazia parte daquele processo que eu estava. Mas quando ele vem, quando eu penso que e se fosse diferente, logo vem na minha cabeça: o diferente não existe. O que existe é o que eu tenho agora, são as potências. Aí eu foco nas potencialidades dela agora, né? O que ela é agora, como ela está agora, tem as limitações de agora, que são maiores, mas eu foco nas potencialidades dela de agora e ajusto na minha demanda para que eu consiga ter mais espaço para mim. Porque à medida que eu tenho espaço para mim, esses pensamentos, eles vão saindo, eles vão diminuindo, né? Essas vozes que vêm assim, elas vão diminuindo. Espaço para mim é poder fazer as coisas poder fazer coisas para mim também, né? Porque eu pensava também que no caso, quando eu vi ela piorando, eu disse, bom, vou morrer junto, porque agora quem tem que cuidar sou eu. Mas e não foi assim, né? Então, uma outra pergunta que me mandaram aqui deixa eu ver aqui. Como o diagnóstico dela impactou a dinâmica da família, né? Então, o diagnóstico impactou de todas as maneiras, né? O primeiro, de diagnóstico de síndrome de Down, afetou, né? Impactou no começo, mas depois ele foi acolhido absolutamente por todos, né? Inclusive o meu marido no primeiro momento, eu estava muito resistente no hospital,
com a notícia e tudo, e quem foi ver ela primeiro foi ele, porque eu estava assim, muito fragilizada e não consegui ir lá vê-la. E quem foi ver primeiro, né, eu não sabia nem qual era a incubadora que ela estava. E quem me levou até ela foi ele, no hospital, porque ela ficou na UTI internada. E depois a questão mas foi super acolhido por toda a família, então temos amigos que já sabem como lidar. Não tem assim, né? Assim, a gente vai para nessa semana mesmo, nós vamos para a praia e a gente já sabe, os amigos, se você tem só o lance de escada, se a gente colocar o carrinho aqui, faz assim, os amigos da gente, a gente viaja, vai para casa de amigos, aí os amigos cedem o quarto térreo para a gente ficar. A gente faz ser normal. O que a gente faz ser normal, as pessoas agem como normal e aí a coisa fica normal, sabe? Normal no sentido de, não usando a palavra pejorativamente, mas no sentido de fazer ficar leve, sabe? No sentido de trazer as coisas para e ela também é muito assim, né? A gente deixa as coisas assim, mas ela também é muito assim. A gente estava jogando, ela queria jogar frescobol na praia, e para jogar frescobol na praia, difícil. Então, como é que eu ia fazer ali? E ela estava indignada porque ela não ia jogar frescobol na praia. Então, primeiro nós tentamos, e a família da gente é muito acolhedora, ela pega junto e vai lá e todo mundo vai dar um jeito. E os meninos continuaram a jogar frescobol e jogava a bola para ela e ela com a raquete lá. E aí primeiro a gente tentou fazer ela ficar em pé. E aí ela, né, fiz alguns ajustes ali para ela ficar em pé, ela ficou um pouco em pé, mas daí não deu muito certo, porque ela queria fazer todos os processos, acertar a bola, fazer tudo. E daí os meninos, sempre que começavam a jogada, colocavam ela para jogar, bater bola de frescobol. Então depois todo mundo foi ali na adaptação do momento, fizemos uma adaptação, quando eu vejo, ela já estava sentada, e já estava ali na cadeira, botaram a cadeira, então ela estava sentada, então assim, não tinha tempo ruim, estava na praia, não estava com a cadeira de rodas dela, e aí ela já estava ali sentada, já estava jogando frescobol. Então assim, o jogo não parou, a gente só fez ajustes, os meninos continuaram a jogar, colocaram ela no jogo. Então assim, o acolhimento e a dinâmica, a gente levou a pancada no começo, mas depois todo mundo absorveu e todo mundo é muito... todo mundo pega muito junto com ela, nesse sentido de inclusão, assim, de colocar ela nas coisas. E ela joga baralho, ela quer jogar baralho, ela quer participar de tudo. Então, quem sou eu, né, para dizer que ela não esteja, que ela não participe, que ela não faça? Então, é isso. Mas, assim, a mensagem que eu queria deixar também para vocês aqui, falei de situações aqui com elas, é o seguinte, sobre essa questão da mudança. Então, muda muito, muito quando algum filho atípico chega, ou que ele nasce, ou que a gente descobre, muda muito. Aumenta a demanda, aumenta sim, modifica sim, a vida da gente vira de cabeça para baixo, depois a gente desvira, mas o que a gente não pode é a gente se deixar, o que a gente não pode é a gente se largar. A gente tem que, principalmente porque quem cuida tem que ficar bem, porque a gente tem que dar, para a gente doar, a gente tem que estar bem para a gente poder administrar aquele que está lá, que é atípico, que demanda mais, e mais o resto todo, né? É trabalho, é casa, é família, é o resto todo que está lá esperando. Então, e a gente não pode se perder de vista. Então, e o tempo para a gente mesmo, ele tem que ser criado, né? Porque a demanda, as rotinas, elas vão todas engolindo tudo que a gente talvez tivesse antes. Então, esse tempo, ele precisa ser criado, ele precisa ser pensado para a gente precisa olhar para a gente de novo, se a gente tivesse perdido nessa caminhada. Se não, a gente precisa estar sempre reforçando que a gente tem que estar ali, tem que estar, sabe, tem que fazer coisas que a gente gosta, porque daí, esse tempo que a gente faz o que a gente gosta, ele é compensado pelo outro, quando a gente estava ali no dia a dia da jornada, que ela é puxada, né? Então, seja qual manejo for que a gente faça, o dia a dia, quando a gente está bem, né, vão ter momentos de montanha-russa, como toda a vida de todo mundo é assim, mas a gente tem que criar esse tempo para a gente. Então, ter tempo para si mesma é fundamental
para a gente conseguir tocar essas jornadas, né, de um filho atípico e da família toda, da casa toda, do relacionamento, da família, do trabalho, enfim, do que seja. Então, pessoal, minha fala aqui, ela é curtinha, live para mãe, minha proposta de lives para mãe curtinha. Vou fazer, então, para quem não entrou ainda no começo, vou fazer toda segunda e quinta, no mês, experimentalmente agora no mês de janeiro, e aí depois a gente vê se o pessoal curte, se não curte, vai ver como é que vai ser. E eu queria aproveitar para convidar todo mundo para participar de um evento para mães atípicas, né? Mas quem não for mãe atípica e quiser participar também está mais que convidado. Vai ser dia 30 de janeiro, as inscrições são gratuitas, né? É um evento online para mães. Ali a gente vai falar mais sobre isso, para ter tempo para si mesma. Eu vou falar mais né, numa aula mais específica, assim, mas vai ser um bate-papo, assim, bem descontraído, e a gente vai falar sobre isso para mães. A gente está nessa proposta, né, de ajudar, de passar conhecimento. Então, as inscrições são gratuitas, ali, clica lá no link da bio, e aí quem quiser, encontro vocês lá dia 30, e fico aqui então. Se alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, fico aí à disposição. Se não, segunda-feira, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, espero vocês para a gente conversar sobre mais algum assunto. Se quiserem sugerir coisas, eu também estou aberta e fico aí à disposição de vocês. No mais, agradeço todo mundo que me ouviu aí e que mandou reaçõezinhas, coraçõezinhos, eu adorei. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Um beijo para estou vendo aqui, um beijo para todo mundo e até a próxima, até segunda, tá? Um beijo para todos.